Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Fronteiras Coletivas do GIF. O GIF é o grupo de institutos, fundações e empresas, e nós somos uma organização que promove a ampliação e o fortalecimento do investimento social e da filantropia no Brasil. Quem fala aqui é a Erika Sais. Eu sou pesquisadora, colaboradora do GIF e coordenadora do 11º Congresso GIF, Fronteiras da Ação Coletiva. E esse é o 9º episódio dessa série, realizada com o apoio da Laudes Foundation. Antes de entrar no tema dessa semana, aqui vai aquele lembrete. Busque Podcast GIF no seu aplicativo de podcast preferido e se inscreva para receber alertas de novos episódios. Aproveita também para olhar todos os episódios anteriores. Tem um monte de tema bacana e muita conversa interessante por lá. E o tema de hoje é raro e desconhecido no investimento social e filantropia brasileira: oceanos. Esse episódio do podcast GIF vai te levar para conhecer mais profundamente as questões relativas aos nossos mares. O assunto não é nem um pouco trivial, mas a verdade é que ele é muito pouco presente nos debates do setor. No entanto, o que não falta é coisa para falar e para explicar. Vamos lá? A gente deu o nome de Terra para o nosso planeta. Mas como você também já deve ter ouvido outras vezes, a Terra é o planeta Água, já que cerca de 70% da Terra é coberta de água. Mais precisamente, de água salgada dos nossos mares. O dado a gente conhece. O que não conhecemos tanto são as implicações dele nas nossas vidas. Porque esses oceanos imensos são fonte de vida e de uma riqueza incalculável. Eles conectam continentes, culturas, pessoas e se relacionam de muitas maneiras com a vida humana. Seja por conta da alimentação, do trabalho, da economia, do transporte ou até do lazer. Agora, toda essa água está cada dia mais ameaçada. Desafios como o aquecimento global, a acidificação do mar e a perda da biodiversidade marinha são bastante preocupantes. E preocupam mais ainda se a gente pensar que os oceanos ameaçados são um perigo imenso para a própria existência de vida na Terra. E já já você vai entender mais o porquê disso. Falar de oceanos é, então, muitíssimo urgente. E não somos só nós que estamos dizendo isso. Pela importância do assunto, a ONU decidiu trazer esse tema para o foco da conversa ao longo da próxima década. A última que antecede o fim do prazo para o cumprimento dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Começou em 2021 a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Um marco que pretende forjar uma cultura oceânica e estimular a sociedade e a comunidade científica para olhar para os nossos mares. Então, nada melhor do que o início da década dos oceanos para a gente começar aqui no GIF também a estimular o debate sobre o tema. E o podcast Fronteiras Coletivas vai mergulhar nos nossos oceanos. E para ajudar a gente com o assunto, eu falei com o Ronaldo Cristofoletti. O Ronaldo é professor no Instituto do Mar da Faculdade Unifesp. Nesse momento, qualquer pessoa que está ouvindo esse podcast, ela está em contato com o oceano. Porque mais do que 50% do oxigênio que a gente respira, ele vem do oceano. E eu falei também com o Omar Duarte Rodrigues. Ele é gerente de comunicação e relações institucionais da Fundação e do Instituto Grupo Boticário. Hoje, o conhecimento sobre o oceano está na academia, está na ciência. Então, essa comunicação ela tem um papel extremamente importante de não só demonstrar, o problema, mas demonstrar o quanto que isso toca no dia a dia das pessoas. A gente sempre tem começado todas as entrevistas propondo uma retrospectiva resumida dos principais marcos da atuação da filantropia e do investimento social privado nos últimos 25 anos, nos diferentes temas que temos tratado aqui nos programas. No caso de oceanos, eu precisei mudar um pouquinho essa primeira pergunta, já que a atuação do setor foi e segue sendo pouco expressiva nessa agenda. Por isso, eu pedi que o Ronaldo e o Omar tentassem fazer um balanço um pouco mais amplo, pensando do ponto de vista da agenda de proteção e de conservação da natureza. E daí, trazendo também o tema específico dos oceanos e do contexto brasileiro.
Quais foram as conquistas? Que desafios têm se mostrado mais preocupantes e prioritários? Quais foram os marcos dessas últimas 2 décadas e meia? Eu acho que a gente vê que nós temos ainda muito a caminhar, mas que nós tivemos avanços. Só que a gente vê que isso ainda é de uma forma muito tímida. Se a gente pensa ainda principalmente no setor de proteção, conservação da natureza, nós temos exemplos, por exemplo, como os Estados Unidos, que nós temos muito investimento filantrópico. A Argentina trouxe também exemplos incríveis e que aqui se conecta com o oceano, inclusive, de criação de áreas marinhas protegidas, de avanço da legislação com base em investimento filantrópico. A questão dos oceanos é um tema que tem crescido muito e ele toma uma dimensão muito maior no momento atual, porque a partir de 1º de janeiro de 2021, nós demos início à década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, declarada pela ONU. E agora nós temos 10 anos para pensar a Agenda 2030 a partir de uma visão da zona costeira e do oceano. No Brasil, o Brasil tem sido inclusive um país de destaque nas ações e discussões para a década do oceano. E aí, quando isso se soma com a filantropia, ela é uma oportunidade e uma necessidade muito grande agora. Temos desafios no oceano como um todo. No Brasil, a gente tem como marcos aí, né, os planos setoriais para o recurso do mar, que são então instrumentos legais para isso. E temos tido marcos no sentido de ações das organizações da sociedade civil e da academia no engajamento pelo oceano. Então são marcos de diferentes formas e inclusive de engajamento. Tivemos o Conexão Oceano, promovido pela Fundação Grupo Boticário com a Unesco em setembro de 2019, que era um marco de como integrar artistas, sociedade civil, academia para pensar e falar sobre o oceano. Então, é um crescimento amplo e uma oportunidade, ainda mais com a década, de que o setor privado possa se envolver, se engajar e deixar sua contribuição também. Primeiro, o grande marco que trabalhou o desenvolvimento sustentável e, por consequência, a proteção do meio ambiente foi a Rio 92, mas ainda sem tocar, né, especificamente na questão dos oceanos. Né? E essa atuação, né, que foi provocada pela Rio 92 foi um pontapé para gerar uma reflexão em toda a sociedade e, a partir daí, esse olhar mais voltado para os ambientes marinhos, para a proteção dos oceanos, né, com uma articulação multissetorial. Após esses 30 anos, né, o que a gente conclui aí com o censo GIF, né, de 2018, que 26% das organizações declaram que atuam em ambientes naturais e com sustentabilidade, mas menos de 1%, né, do investimento social privado é destinado para esse setor. E quando esse recorte ele é feito especificamente para a proteção dos mares e dos oceanos, nós não temos hoje dados relativos ao investimento social privado, então mostra também um pouco da lacuna com relação à disponibilização de informações, né, de geração de conhecimento, mas, segundo os dados da Unesco, menos de 4% do valor global para pesquisas é direcionado hoje para o ambiente marinho. Sabemos que somos altamente dependentes, né, dos oceanos. 3/4 do nosso planeta são, né, os oceanos, mas isso também representa uma dificuldade de acesso, uma dificuldade de prospecção de novas tecnologias. Né? Então, é muito mais fácil, né, hoje a gente ir para o campo terrestre do que fazer pesquisas, né, em muitas vezes lugares inóspitos, com dificuldade de comunicação, dificuldade de acesso. Um outro marco foi na Rio +20, que abordou aí o tema, e ali se acendeu um farol para se trabalhar de uma forma mais consistente, com uma importância maior, seja pela ONU, pela Unesco. Em 2017 houve em Nova York, né, a primeira conferência dos oceanos, aí sim, né, dedicada para falar sobre os oceanos, o primeiro evento global para falar sobre a importância dos oceanos. E na sequência disso, né, 2018 tivemos já a primeira conferência global de economia azul sustentável. Hoje a gente tem aí uma década, né, que foi definida a partir de 2018, né, como década internacional da oceanografia para o desenvolvimento sustentável. 19% do produto interno bruto brasileiro, né, do nosso PIB, passa pelos oceanos. E todo o ecossistema que depende dele, né, as zonas costeiras que a gente fala, também é dependente.
19% é realmente um número bem expressivo aí, né, de importância para a economia brasileira. Voltando ali para o dado que você citou, né, do censo GIF, né, esse menos de 1% de investidores sociais atuando na agenda oceanos, eu queria entender por que esse é um tema que não tem atenção da filantropia e do investimento social no Brasil hoje e historicamente. E aí eu ia complementar essa pergunta perguntando como é que é essa relação no resto do mundo. Acredito que uma das principais causas em nível global é realmente o desconhecimento, né? Não é o desengajamento por si só, mas muitas vezes é por não perceber que há um problema. No Brasil, eu acredito que a gente tem ainda uma particularidade, né, não muito feliz, que temos inúmeras causas importantes, né? Então, educação, saúde, e aí, por consequência, aquilo que não está tão próximo, a gente acaba não priorizando, né? E a proposta não é migrar de uma causa para outra, mas como que a gente pode demonstrar a interdependência dos oceanos com outras questões. Um exemplo, né? Quanto será de benefício para a saúde que podem serem observados a partir de um olhar mais dedicado para os oceanos? Quando se fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, na verdade, quem é o pulmão do mundo são os oceanos, né? Muito da redução dos gases de efeito estufa acontecem nos oceanos. Então, se a gente olhar com uma sinergia, né, com uma integração, talvez a gente consiga inserir esse tema dentro de agendas já existentes, potencializando forças. Né? Geração de renda, né? Comunidade pesqueira. Então, eu acredito, né, que o investimento social privado ele pode ser um catalisador para essas oportunidades de geração de emprego, geração de renda, olhando os oceanos de uma forma mais conectada com essas outras agendas e especialmente para o conhecimento. O Brasil é um país que, apesar de ter uma das costas mais extensas do mundo, com mais de 8 mil quilômetros, ele parece que vive de costas para o mar, literalmente, né? Ou não olhando para o mar. Como a gente tem uma baixa consciência sobre a importância do oceano, a gente acaba olhando menos para ele, como indivíduos, como instituições, como investimento. Isso, eu acho que, de alguma forma, se relaciona com a gente ter uma menor atenção da filantropia. Assim como nós tivemos toda uma geração, que é a geração Amazônia, que aprendeu a se preocupar muito mais com a Amazônia, mas a gente agora vem com esse mesmo movimento, inclusive para que se crie o que é o movimento oficial, a geração oceano. E se a gente olha no mundo, nós temos aí, então, exemplos de países que já assumiram o seu papel e a sua agenda com o oceano de uma forma muito mais clara. Nos países nórdicos, Suécia, Noruega, eles são exemplos muito claros de como, seja no sistema governamental ou privado, reconhecem o oceano e investem mundo afora. Eu já estive envolvido em várias ações para a conservação de oceanos do Brasil, financiado pela Suécia ou pela Noruega, e raramente pelo próprio Brasil. Então percebe que a gente tem muitas vezes facilidade de captação muito maior de recursos estrangeiros para a conservação do oceano no Brasil. A gente ainda tem dificuldade maior, basicamente elas vêm aí por ações governamentais ou a Fundação Grupo Boticário, que é um exemplo, aliás, mundial assumido, porque tem ali a destinação do que destina para a conservação, basicamente 25% dos recursos deles vão para o oceano, enquanto a taxa global ela é menor do que 4%, se eu não me engano, dos investimentos. Então a gente tem exemplos de como a gente pode fazer, mas claro, não é uma única ação que vai resolver. Então, pensando em, digamos, convencer ou atrair novos doadores, né, para olhar para essa causa, eu queria que você explicasse para a gente qual é a importância de proteger os nossos mares e o que o investimento social e a filantropia podem fazer para que essa agenda possa, de fato, ser potencializada e ganhar atração aí nos próximos anos, na próxima década. Como eu falei, se a gente pensar na lógica da cultura oceânica, a gente conhece muito pouco o papel do oceano na nossa vida. Então vamos pegar primeiro por essa vertente. Nesse momento, qualquer pessoa que está ouvindo esse podcast, ela está em contato com o oceano. Porque mais de 50% do oxigênio que a gente respira, ele vem do oceano. Nós crescemos aprendendo que a Amazônia é o pulmão do mundo. E não é a Amazônia o pulmão do mundo, ela tem um papel essencial, mas o pulmão do mundo é o oceano. Se você parar para pensar no clima, nas nossas chuvas secas, e esse clima que ele regula não só o bem-estar humano, mas é o clima que regula a agropecuária, que por sua vez é a maior contribuição do PIB brasileiro, o clima ele é regulado pelo oceano. Qualquer
empresa que tenha produtos que passam pela exportação ou importação, passa pelo oceano, porque a exportação e importação ocorre pelos portos que, por acaso, os navios vão pelo oceano. Então, assim, você tem um processo que vai da economia ao bem-estar, porque existe ciência que comprova hoje que a qualidade de vida e a qualidade de saúde mental das pessoas também está associada ao oceano. E aí tem o outro lado dessa história. As nossas ações influenciam o oceano. A pandemia mostra isso de uma forma clara. Num primeiro momento, quando você tem um isolamento, e aí vamos dar um caso clássico, né, da Itália e de Veneza, onde de repente as águas passam a ficar limpas, a vida marinha começa a ressurgir. E do lado ruim, que mostra como a gente ainda pensa tão pouco, que é o absurdo das já toneladas de máscaras que estão sendo retiradas do oceano porque as pessoas descartam de forma equivocada. Então, proteger o oceano é proteger a nossa qualidade de vida. Literalmente do Rio Grande do Sul ao Amapá, nós estamos aí cercados aí 8.000 quilômetros de faixa litorânea, e isso reflete mais ou menos em 50% da população brasileira que vive a menos de 100 quilômetros do litoral. Agora, como curiosidade, né, uma pesquisa que foi realizada por uma agência de turismo, perguntavam para as pessoas que estavam na praia, quando ela pensava em ir para turismo de áreas naturais, o que elas lembravam, né? O único município onde a maioria das pessoas falaram que lembravam da praia, da própria praia, do oceano, foi em Florianópolis. Nos outros municípios, as pessoas estavam na praia e falavam de Amazônia, de Pantanal, de África do Sul, safari e tudo mais. Então, o próprio conhecimento da população de que a praia, que tem ali muito perto da casa dela, é uma área natural, ela não faz essa conexão direta, né? Então, há toda uma agenda que se inicia em 2021, onde o setor privado muito pode contribuir. Quantas empresas já não têm esse conhecimento, né, no seu próprio negócio? Então, compartilhar esses dados para uma construção de uma base, né, científica única, né? E com base nessas informações, a gente consegue, de forma mais estruturada, obter soluções, seja para a regulação do clima, seja para minimizar eventos extremos, né? Quantos eventos extremos vêm acontecendo no litoral, disponibilidade de água também, a gente vive uma questão de escassez hídrica em diferentes regiões do mundo, o que até é contraditório, né? 3/4 do planeta é água, mas essa água ela não é apropriada para consumo, né? Então, quanto que eventualmente dessalinização pode ser também uma das alternativas e que vá, por consequência, melhorar a qualidade de vida das pessoas e abastecer diversos setores produtivos. Então, um ponto de partida é compartilhar conhecimento e, para na sequência, unir esforços e recursos direcionados em causas extremamente relevantes. Como eu expliquei antes, o Omar é coordenador de sustentabilidade do Grupo Boticário. E o Grupo Boticário tem trabalhado bastante pela proteção dos oceanos. Recentemente, eles publicaram um documento com as principais dificuldades de se engajar a sociedade na proteção dos oceanos. A avaliação final foi de que, entre elas, a comunicação é uma das maiores. Qual é o tamanho dessa falta de engajamento social na proteção dos mares? Por que isso acontece? De que maneira a comunicação tem potencial para contribuir com o maior engajamento? E o que o Omar acha que precisa ser feito para que exista esse maior engajamento da sociedade de forma ampla e especificamente da filantropia? Quando se fala de oceano, às vezes a gente tem que fazer uma relação não tão óbvia, né? Hoje o conhecimento sobre o oceano está na academia, está na ciência, mas há uma lacuna, então há uma necessidade de produção de conteúdo, de informações, né, baseadas em ciência e em dados. Então essa comunicação ela tem um papel extremamente importante de não só demonstrar, né, o problema, mas demonstrar o quanto que isso toca no dia a dia das pessoas. Se eu falar só do oceano, para quem mora a 500 quilômetros de distância de uma praia, ele não percebe a importância. Mas se eu falar de saúde, de educação, se eu falar de mudança climática e que há o oceano como um pano de fundo, há uma diferença de entendimento que pode ser muito mais clara. Então, a gente precisa realmente trabalhar com os comunicadores. Por outro lado, né, em quem produz conhecimento, fazer esse conhecimento de uma forma um pouco mais acessível e palatável para realmente ela ser divulgada. E tomar uma consciência de que somos um país marítimo, né, que precisa enxergar o quanto isso rege as nossas vidas, né, inclusive para o ar que respiramos. Agora, não só a filantropia e a sociedade civil têm um dever de casa para fazer na proteção dos mares.
o governo também tem um papel central. E eu perguntei sobre isso para o Ronaldo, do Instituto dos Mares. Eu aprendi a separar duas coisas, vamos dizer assim, o que é Estado e o que é política, governo, o que é transitório, o que é eleição. E vejo dois lados opostos dessa história. O Brasil tem muito que melhorar nisso, né? A política brasileira de olhar o oceano, de reconhecer o oceano como parte do território brasileiro. Se eu pedir para cada um aqui agora selecionar um mapa do Brasil, ele termina na linha de costa. Isso é mentira. O mapa do Brasil, a gente tem um mar territorial, que é o que é chamado Amazônia Azul, inclusive. A gente exclui do nosso mapa o oceano que nos pertence, que nós temos que cuidar dele. Então percebe como é uma forma de visão. E o governo brasileiro precisa reconhecer isso. O Nordeste, o óleo no Nordeste mostrou isso, né? A demora para que a gente teve de ter ações claras, efetivas, num impacto que era ambiental, social, cultural. Isso não pode ocorrer. Agora, aqui eu estou falando do governo como tomada de decisão política. Porque o que eu aprendi a ver é que nós temos setores dentro do governo liderados por funcionários de carreira, então sem atuação política, que se dedicam ao oceano de uma forma que colocam o Brasil na vanguarda no mundo em várias ações. O Brasil tem uma secretaria interministerial para os recursos do mar. Isso é um passo muito grande. Da mesma forma, a gente tem dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia uma coordenadoria toda voltada ao Oceano Antártico, que tem liderado o processo da década do oceano no Brasil, a ponto de que o Brasil se tornou o primeiro país no mundo a ter um comitê nacional para pensar a década. E aqui talvez venha um link desse com a filantropia, de uma troca mútua. Eu acho que a parceria entre o setor privado e o governo, por uma atuação em conjunto, faz com que todos ganhem. E que aqui somo ainda um terceiro, que eu faço parte, que hoje a pandemia também nos traz a importância, né, que é com uma visão científica, como a ciência deve ser o papel para a tomada de decisão. Agora, tem normativas e legislações e questões de governança que são só os setores governamentais que podem atuar. E a filantropia pode ajudar contribuindo, cobrando. E ao se unir a um setor governamental, tanto pode garantir legislações, mas como também pode se beneficiar de uma parceria que envolva uma troca mútua. Falando agora um pouco desse tema das mudanças climáticas, dos impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas costeiros, você pode contar para a gente sobre a relação entre essas duas coisas, mudança climática e oceano? E se você puder também falar um pouquinho sobre o impacto da mineração no mar, né? Que foi uma outra coisa que, está muito presente no Brasil, né? Com toda a história do pré-sal, né? E a exploração ampla de petróleo nas profundezas do oceano. O que isso significa, que consequências isso traz, né? Quais são os desafios? É muito o que você falou, Érica, as mudanças climáticas na nossa vida são fatos. Então, assim, esses extremos de chuva ou de seca que nós temos, eles sempre existiram. Mas a frequência com que eles começam a aparecer e a intensidade, quer dizer, chover cada vez mais ou ficar seco cada vez mais, isso tem aumentado, numérico, é científico, está comprovado. E qual que é uma relação clara com o oceano? Primeiro, é o entendimento de que assim como o oceano é o pulmão do mundo por conta das microalgas, o oceano é quem regula o clima. Quando você tem um aumento da temperatura da água do mar, você começa a alterar essa estabilidade, a relação que a gente chama oceano-atmosfera. Quer dizer, se 70% da Terra é coberta por água, você está tendo uma troca de temperatura entre água do mar e atmosfera em 70% da superfície terrestre. Esse é o balanço que regula o clima e que regula a agropecuária, que regula a economia, voltando no exemplo que eu já dei. Um outro é pela acidificação do oceano, que é um processo onde o oceano começa a se tornar cada vez mais ácido, e isso faz com que muitos organismos tenham alterações fisiológicas importantes. Então, aqueles organismos que têm conchas calcárias, eles começam a ter quase como se fosse uma osteoporose para o ser humano. Eles começam a ter conchas cada vez mais finas, então eles ficam muito mais expostos
expostos a problemas, e aí nós estamos falando, inclusive, de organismos de interesse econômico, das ostras, dos mexilhões. Você tem aí as microalgas pulmão do mundo que podem não sobreviver nesse novo pH, então isso altera a questão de oxigenação. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Esta alteração influencia como o oceano regula os demais ambientes terrestres, porque você tem também, então, o aumento do nível do mar, que a tendência é aumentar, e nós temos uma situação mundial onde a maior parte da população do mundo vive na zona costeira. E aí, se você tem cidades, vamos pegar ali o exemplo Balneário Camboriú, né, que é um dos exemplos brasileiros que invadiu literalmente a praia. Agora, quando você tem a perda desses processos de erosão e a destruição da linha de costa, o dinheiro do governo que deveria ir para a saúde e para a educação, ele vai para tentar recuperar esse processo para minimizar os impactos. Então, você tem um ciclo de impactos já existentes da mudança climática que hoje impactam todo mundo de alguma forma. E, por fim, quando a gente pensa na mineração, a grande questão da mineração hoje é que ela traz impactos, como ela vai trazer em qualquer outra região, né? A mineração no mar. Só que ela tem um adicional que é, nós conhecemos muito pouco do fundo do mar, que realmente nos permita tomar uma decisão consciente do quanto está sendo impactado ou não. E fora os demais casos que podem ocorrer, vamos voltar lá ao óleo na costa do Nordeste. Quer dizer, o que acontece quando você tem um derramamento, o que acontece quando você faz. A gente tem muito a amadurecer nessa linha ainda. Sem dúvida, o papo sobre oceanos precisa amadurecer e se aprofundar. E falar disso tudo aqui no Brasil também nos faz pensar sobre a importância do cuidado com as águas de forma geral. Isso porque, além de uma costa gigantesca, temos também a maior reserva de água doce do mundo. Ou seja, temos uma responsabilidade enorme, não só sobre a água para nós mesmos, mas para todo o planeta. Não por acaso, o mundo tem estado de olho no que tem acontecido na Amazônia. As razões são muitas, mas a água está entre elas. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o país sofre com índices péssimos de saneamento e com a escassez de água de qualidade para toda a população. Para saber mais o que o investimento social privado pode fazer pela água, você pode acessar o guia que foi produzido no âmbito do projeto O que o ISP pode fazer por água. É só acessar o site ispipor.gif.org.br. Dá para baixar e conhecer muitas dicas para trabalhar com o tema, além de vários casos e exemplos de ação concreta. Mas agora, como eu já comentei lá no comecinho do programa, a partir de 2021, os oceanos vão contar com uma ajuda extra da ONU. Acabou de começar a Década dos Oceanos, que vai até 2030. E eu quis falar um pouco sobre o significado e as oportunidades que essa decisão traz com o Omar e com o Ronaldo. Mas antes da gente seguir, deixa só eu explicar um pouco sobre a Agenda 2030. Essa agenda foi adotada em 2015 por 193 países membros da ONU e é resultado de um processo global de mais de 2 anos com contribuição de governos, da sociedade civil, de institutos de pesquisa e da iniciativa privada. São 17 objetivos e 169 metas de ação global para serem alcançados até 2030. E propõe um mundo livre dos problemas atuais, como a pobreza, a miséria, a fome, a violência, as desigualdades, o desemprego, a degradação ambiental, entre muitos outros. Essa agenda deu sequência aos objetivos do milênio, que a precederam. Vamos ouvir agora os dois falando sobre isso. A Década do Oceano, ela traz 3 pontos essenciais aqui. Primeiro é pensar que é a década da ciência oceânica, que as nossas decisões como indivíduos, instituições, empresas, governos, elas têm que ser pautadas na ciência. Pega o nome completo dela, Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Então ela é a ciência para pensar o desenvolvimento sustentável. A ONU reconhece a ciência oceânica como uma ciência que envolve todos os setores da sociedade. É uma co-construção, é uma ciência que tem o papel social envolvido, ela é um diferencial. É nesse quesito que tem sido organizado, a gente tem um plano de implementação em prol de buscar, para 2030, atingir 7 resultados. Esses 7 resultados, eles foram já escritos do como a gente deseja. Então em 2030, eu desejo um oceano limpo.
Eu quero um oceano, aí vem o segundo ponto, que ele é saudável e resiliente. Eu quero em 2030 um oceano que seja previsível. Eu quero em 2030 um oceano seguro. Eu quero em 2030, o resultado esperado 5, um oceano produtivo e sustentável. E os itens 6 e 7 se eu tenho, né, o oceano que é limpo, saudável, previsível, ele tem que ser transparente e acessível para todos. Ou seja, todos os dados têm que ser públicos, as pessoas têm que conhecer. E por fim, o resultado número 7, eu quero um oceano que inspira, que engaja, que seja conhecido e valorizado por todos. Assim como todo mundo reconhece o papel da Amazônia na vida deles. Se nós olharmos, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de forma linear, isolados, a gente não percebe essa conexão. Se a gente muda essa leitura para um modelo de bolo de noiva, né, onde a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na base, a gente começa a perceber que ele é base para os ODS, né, sociais, de prosperidade econômica. Então, o trabalho todo, ele vem numa esfera, né, global, com participação de governos, com participação do setor privado. E o Brasil, no último ano, construiu o seu plano nacional para a década, mais de 500 participantes de diversos setores, então mostra o quanto que o Brasil tem esse poder de diálogo e de articulação para, a partir de 2021, o início das ações. Então, tudo isso a gente só vai conseguir de forma cooperativa, de forma sistêmica, de forma integrada, com diálogo, né, entre todos os setores. Então, sem as organizações sociais nós não vamos avançar, mas sem o setor produtivo também não, porque sozinhos não vamos fazer transformação nenhuma. Ô Mário, o que você acha que precisa ser feito para que esse engajamento, né, da sociedade civil, das empresas, além dos governos, aconteça de fato ao longo desses próximos 10 anos? O primeiro ponto é, sem dúvida, tornar conhecido. Na medida que a gente fala mais sobre o oceano, fala mais sobre a importância deles, desperta nas pessoas um interesse de entender quais são os seus problemas e buscar soluções. Para tudo isso acontecer, é imprescindível atuar em comunicação nesse momento e ações de advocacy que venham aí, inevitavelmente, mexer em legislações, em esferas municipais, estaduais e federais, que não só as legislações diretamente conectadas com as questões dos oceanos, mas como que a gente pode provocar, de forma indireta, legislações, meios que olhem para novos negócios com impacto positivo e que enderecem aí os problemas do país como um todo e, não menos importante, também os problemas dos oceanos. Bem, e com tudo isso que a gente ouviu, será que dá para ser otimista com relação à preservação dos oceanos? Eu tenho muito em mente de que a década é uma oportunidade única para esses esforços. É a primeira vez que nós vemos esforços multissetoriais, então a gente está falando hoje com públicos que não falavam, né? Os públicos que viam isso de uma forma mais perto, né? Hoje passam a participar dessa conversa. Acho que agora, questão de 2, 3 semanas atrás, a gente sempre fala de Rio de Janeiro nesse caso, né? Uma das cidades mais midiáticas do país, mas há 2, 3 semanas atrás, uma imagem da praia de São Conrado com ondas de lixo, de resíduos e tudo mais. Então isso é o que o ser humano vê. Imagina aquilo que está, né, nas profundezas, aquilo que está a centenas ou milhares de quilômetros distantes da costa, então aquilo que a gente não percebe. Numa hora que há uma evidência dessa, a gente percebe que a sociedade está começando a perceber isso de um ponto de vista diferente e, a partir dessa percepção, passa a cobrar um pouco mais o setor privado e o setor público. Eu acho que a década do oceano, ela traz uma oportunidade de fazer, de colocar a mão na massa, de construir. Você tem uma década que abre uma oportunidade, que busca financiamento, que vai integrar o mundo todo. Então, eu tô bastante otimista. Acho que a gente tem muitos desafios, mas eu vejo possibilidades. Eu dou aqui rapidamente um exemplo. Em 2020, no meio da pandemia, eu coordeno o programa Maré de Ciência na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, e nós estávamos buscando uma relação, construindo já, aliás, uma relação com escolas. A gente lançou em 2020, em junho de 2020, no Dia do Oceano, dia 8 de junho, então veja, metade do ano, no meio da pandemia, o desafio Oceano na Educação, para que escolas do Brasil inteiro pudessem nos mostrar como que eles poderiam falar de oceano para os seus alunos no meio de uma pandemia. Entre junho e novembro, em 4 meses, nós tivemos 72 escolas de todo o país, de Fernando de Noronha ao Rio Grande do Sul, que fizeram projetos incríveis com os seus alunos. Isso nos mostrou que você tem um público aberto e que sabe fazer. A gente precisa de uma oportunidade. E aí, para acabar, a gente começou falando
um pouco do passado, né? Fazendo uma retrospectiva do passado, e aí eu queria acabar olhando para o futuro. Então, eu queria ouvir o seu olhar do futuro, né? Sobre o futuro. Como é que você gostaria que fosse a atuação do investimento social na agenda de oceanos daqui a 25 anos? Eu sou um entusiasta, vejo com bons olhos e eu realmente acredito que o que hoje muitas vezes as pessoas veem como desafios e problemas, eles são as nossas oportunidades. Se eu iniciei falando que a gente tem ações tímidas, eu vejo daqui 25 anos o Brasil com o potencial de ser um exemplo global nisso. Porque nós não vamos ter um futuro diferente daqui 25 anos se a gente continuar fazendo tudo igual. Então, a pergunta que nós temos que responder agora é: o que é que nós podemos fazer de diferente a partir de agora para ter um futuro diferente? E acho que eu vejo que a consciência e a oportunidade da filantropia no Brasil, elas podem fazer a diferença para o futuro que a gente quer. Quero ter uma bola de cristal para acertar, mas há uma expectativa muito forte, né, de avanço tecnológico e científico. Eu acredito que o investimento social privado ele pode ser uma alavanca para esse avanço, mas para daqui 25 anos tudo isso acontecer, essa mudança ela precisa começar agora. Já faço um convite para quem estiver nos ouvindo e que acredita que pouco tem a ver com o oceano para fazer uma reflexão que muita oportunidade pode estar aí escondida. E se a gente forçar um pouquinho mais a nossa mente, a gente identifica o quanto que a gente é dependente, sim, dos oceanos e o quanto que a gente pode ser, sim, um viabilizador de uma solução iminente para esses problemas que tanto falamos aqui na nossa conversa, né, de poluição, de falta de conhecimento. Então, tudo só começa com a mobilização da sociedade civil e o ESP é, sem dúvida, o caminho para a gente chegar lá. E chegamos ao fim do Fronteiras Coletivas de hoje, a nova temporada do podcast GIF, que é parte da programação do 11º Congresso GIF. Deu para aprender um monte hoje com o Ronaldo e o Omar, e deu para perceber também que teremos muito que aprender sobre os oceanos ao longo dessa década. Espero que todo mundo embarque nessa causa junto com a gente para que possamos cuidar também da nossa Amazônia azul. A série Fronteiras Coletivas tem apoio da Louds Foundation e é uma produção da Rádio Novelo. A coordenação é do Renan Suquevicius. A produção é da Thalita Ibrahim e a edição é da Evelyn Argenta. A pesquisa e o roteiro deste podcast são da Luísa Miguez. A música original é da Mari Romano e a finalização e a mixagem do programa são do João Jabassi. A coordenação digital por parte da Novelo é da Juliane Egger e pelo GIF, do Leonardo Nunes. Até a semana que vem!